Então, eu estava falando desses objetos que eles vão, primeiro se apropria da ideia do objeto no mundo, né, e traz ele, desfunciona ele, né, traz outras funções poéticas aí, quase anulando as funções primárias dele, né, e trazendo para o espaço dispositivo de uma outra forma, né. Eu passei aí como, vou repetir, né, mas eu passei aí para vocês o endereço do site dele também, pra vocês darem uma olhada, tem alguns vídeos, né, e essa outra coisa, né, então você pode falar qual é o material que ele mais trabalha, né, até por causa do que o pai dele era marceneiro, ele vai trabalhar com objeto, com a madeira, bastante, né, vários objetos com suporte de madeira, mas vão ver aí inúmeros materiais, inúmeros suportes, inúmeras técnicas que ele vai utilizar para chegar, né, nessa realização da poética que ele está imaginando. Então, veja que todas entram para uma nova função aí. E é claro, o Fabrício está aí, né? Eu também tô falando, mas o professor Fabrício escreveu um texto do catálogo dele, e com certeza eu posso estar deixando passar algumas características na obra, mas que a gente vai conversar também com o próprio Washington depois, né? Essa é mais uma introdução. Mas o interessante é a gente pensar nesse primeiro momento de conhecer a obra é isso, esse deslocamento da função primária do objeto, né, para um espaço poético, mágico, né? E aí, citando Fabrício, que está aí, que vai chamar de objetos enfeitiçados, né, que eu gosto muito também dessa definição de objeto enfeitiçado. Fabrício, se quiser colocar alguma coisa nisto. Eu acho que tem algumas obras que tratam desse tema da moldura, em que ele pega a moldura. O que é a moldura, né? Ela faz, de certa forma, a passagem entre aquilo que é o quadro, esse universo ficcional dentro da obra, para o mundo que não é a obra, né? Para o mundo real. Né? Sempre botar muitas aspas nesse real aí, porque a gente nunca sabe direito o que é real, né? E a obra é real também, né? Então, ela é uma realidade também, faz parte da nossa realidade física. Então, ele tematiza esse elemento que faz essa transição, que é a moldura, né? E coloca ele dentro do próprio quadro. Então, não sei se vai ter aí, tem um que é o quadro, daí tem a moldura, e tem um pedaço da moldura faltando, e vira um desenho da moldura. Tem outro que aparece a moldura pegando fogo. Então, que esse até que tá no mar, né? É um vídeo, né? Isso. Então, você vai ter essas várias associações, né, desses objetos com os trabalhos. É isso aqui, ó. Daí tá o pedaço faltante ali da madeira no mar. E é interessante esse deslocamento, entre aspas, de espaço, né? Porque o vídeo é gravado, mas você tem pelo menos eu tive a sensação quando vi a obra, né? Que tá lá na praia agora, né? E eu tô vendo isso ao vivo, né? Entre aspas, me dá essa sensação. E ainda mais essa cadeira de praia que tá na frente do vídeo, né? E eu acho que também outras discussões, como a televisão mesmo, como aquela tela renascentista, né, que você falou, né, tela com profundidade também, né, poder testemunhar o destino do pedaço desse objeto, né, bonito, né. Essa obra estava no Paço, né? Acho que sim. Sim. Acho que sim. Sobe a obra de cima ali dos parafusão ali. Outra operação que ele costuma fazer é isso de trocar o material. Então, você pega o parafuso, e geralmente o parafuso vai entrar na madeira. Daí ele faz o parafuso feito de madeira. Né? Então, ele vai trocando, assim, como, digamos, se... imaginar, assim, eu uso o termo lá enfeitiçado, porque é como se fosse um conto de fadas, né? Então, sabe quando o Midas encosta nas coisas, as coisas viram de ouro? Então, é como se o parafuso tivesse encostado na madeira e tivesse se transformado num parafuso de madeira, né? Então, por isso que eu vejo, assim, uma lógica meio ficcional, né? É como se ele criasse
uma história mágica, uma história fantástica que acontece nos objetos. E uma nova narrativa, né, inventada aí pelo artista também, que se apropria. E a outra coisa interessante, que eu acho que dá para a gente destacar, que é ele usa várias operações da arte, né, várias agendas da arte, deslocamento, né, mudança de material, reescala, né, do objeto. Então, claro que você tem os parafusos são pequenos, mas aí eles têm esse tamanho, né? Ou própria, deixa eu ver aqui, ó, dá para ver, ver bem o parafuso grande também, né? Então, alguma coisa que era numa escala pequena, agora ele traz numa escala maior, né? E todas são operações que a gente vê na arte contemporânea, né? O deslocamento do objeto, né, esse dimensionamento, a mudança de material dele, né, a mudança de alguma característica plástica nele, né. Então você está descobrindo o objeto, tensionando alguma dessas características plásticas, né. Deixa eu pegar aqui o outro que eu quero achar do fósforo gigante. Opa, esse é o mesmo. Aqui eu entrei. Aqui, ó, nesse mesmo dos dados e da régua aqui, né? Então você vê que é uma, entre aspas, né, uma operação simples, né? Que é o inverter, né? Então o que estava fora agora está dentro, né? Ou o desfuncionalizar, né? Que é a régua que antes serve para medir, tem essa mudança no corpo dela que utiliza essa função primária, né? Primária do próprio objeto, né? Essa que eu acho uma das mais bonitas. Tem um vídeo na internet aí, no Vimeo, que você pode achar dessa obra, né? Que você tem o cenário do céu, né? Das nuvens, né, e você reafirma ele com o movimento da própria bandeira, né, a própria bandeira tem um significado nela mesma, numa narrativa, como o Fabrício falou, né, nela mesma, por ostentar um símbolo nacional, de ostentar alguns outros símbolos que já vêm como narrativa prévia nele, né, então ele vai deslocar. O céu era para ser o fundo da bandeira, e agora ele é a própria imagem da bandeira aí também, né? Então parece, né, operações simples entre aspas, né, mas quando ela é feita, esses contrastes e esses questionamentos, né, tanto do que é a figura fundo, o que é objeto, o que é a funcionalidade do objeto, qual é a matéria do objeto, eles surgem e ficam óbvios, né, o questionamento deles. E você começa a questionar a natureza desses objetos mesmo. E até eu acho que uma obra que a gente vai ver hoje, que está no ateliê dele lá do Waffle, né, do Eiffel, né, ele me dá a textura no dente do Eiffel. Mas é uma obra de madeira. É interessante de ver como que ou mesmo essa relação dos objetos, né, quando se encosta no parafuso, você tem a tatilidade mas a madeira já não tem essa operação, né? O material da madeira, ele é mais quente, né? Ele não vai retirar o calor propriamente dito, né? Jack? Pode falar. Sobe de novo na imagem da bandeira lá. Feito. Vou contar uma fofoca, né? Tem uma fofoca boa dessa obra aí. Anos depois, apareceu uma obra do Vic Muniz, que era uma referência a povos que são de refugiados, né, povos expatriados, né, que saíram de suas pátrias por várias razões, e que era uma bandeira com uma nuvenzinha, mas parecia a nuvem do OneDrive, sabe? Que era uma coisa assim, uma nuvenzinha bem gráfica. Mais estilizada. E daí eu acho que o coitado ficou, agora, né? Será que o Vic viu e copiou? Será que é um plágio? Será que não é? Então fica essa questão, né? Ninguém ficou sabendo se era plágio ou não, ninguém ligou para o Vic lá para perguntar, escuta, e aí, né? Mas, enfim, coisas que acontecem. Quanto tempo depois?
Quanto tempo depois que o Vic Muniz... Eu não lembro o ano dessa obra, mas era assim, 6 anos depois, uma coisa assim. Ah, tá. Tinha uma distância grande. Puxa. Jack ou Fabrício, você sabe onde ela foi instalada? Que também pesquisa. Oi? Onde que foi instalada essa bandeira? Essa do Washington, eu não sei. Ah, tá. Eu realmente não sei. Eu também não sei. Vic Muniz eram vários museus, assim, eram vários lugares do mundo. Eu gosto de perguntar se devia processar ou não. Mas os custos de um processo internacional por direitos autorais, nesse caso, são muito altos. E é um processo muito complexo, né? Então, é uma aposta... enfim, ele julgou desnecessária. Eu acho que eu faria a mesma coisa. Mas eu nem sei se essa bandeira é real. Sabem se ela é real mesmo? Se ela foi instalada em um lugar? Ou se é, de repente, uma montagem, assim? Diga, Priscila. E saber agora, vai... o Washington acabou de entrar. Vamos ver. Eu acho que Washington Silveira, você está me escutando? Oi, Washington Silveira. Tudo bom? Boa tarde a todos. Tudo bem? Beleza? Boa tarde. Senhores, senhoras, colegas, mestres, alunos, tudo bom? Primeiro, obrigado pela participação aí, pela disposição, pelo tempo aí que você está disponibilizando para a gente. Nós estávamos, inclusive, falando aí de algumas obras suas aí, e até tem umas dúvidas, depois a gente vai perguntar. A primeira dúvida era onde que foi instalada a bandeira de nuvens? Então, a bandeira de nuvens, eu chamo ela, é uma obra chamada Magritte Land. Tá? Ela foi instalada aqui no jardim, aqui de casa. Eu já posso... Não sei se eu mostro agora já, ou daqui a pouco, vocês que... Daqui a pouquinho, desde já começando. Tá. Já. E, curiosamente, assim, eu tenho um ferro velho aqui a 2 quadras aqui de casa e eu fui lá comprar um cano e o cara falou, para que você quer esse cano? Eu falei, não, eu quero botar uma bandeira tal. Cara, não, eu tenho um mastro aqui, Tava pronto. Já tinha pronto. Eu cheguei aqui, instalei aqui no jardim e daí rolou a imagem. E daí eu posso falar aí que vocês perguntaram. Um dia sem nuvens. Você esperou especificamente? Eu levei sorte bateu, assim, né? Essa peça, ela se dá por muitas frentes. É uma peça que eu chamo ela pode ser uma intervenção pública, que ainda não recebi nenhum convite, então fica aberto aí aos grandes patrocinadores e empresas que quiserem fazer uma intervenção pública como a Magritte Land, né? E, de momento, ela acabou sendo registrada pelo Rafael Dabu. Então, você sabe que algumas obras eu trabalho com fotografia e alguns fotógrafos me dão esse apoio. E daí o Dabu veio aqui e quando ele chegou aqui, o céu estava do jeito que vocês viram na imagem aí. Levei sorte. Os deuses das artes funcionando. Isso. Né? Então, só para a gente começar a nossa... Pode falar. E aí rolou também um registro em vídeo também dessa peça. Então rolou vídeo, foto e também ela pode ser um projeto de intervenção pública também. O vídeo está no Vimeo, né? É o que eu vi. Sim. O Ricardo Machado, um dia a gente fez todo aqui um apanhado de imagens aqui no ateliê, então acho que ele acabou também registrando a imagem ali da bandeira. E a gente fez meio um doczinho pequeno, assim, né? Legal. É bom sempre para registrar, né? E é interessante também isso que você está falando, é que existe
o objeto propriamente dito, né? E as manifestações dele em outras mídias, né? Como se falou, na própria fotografia, né? No vídeo e ele podendo existir nessa intervenção urbana propriamente dita. Aí, né? Eu gosto muito disso, saber que limite que ele pode estar, né? Às vezes ele estaciona em uma mídia, né? Pode ser me contentar só com foto ou me contentar com um vídeo. Mas eu gosto dessa curiosidade de saber como seriam essas outras manifestações, essas outras mídias, né? E às vezes eu posso usar e às vezes posso não usar. É um período que eu quebro assim um pouco. Eu estava realmente ligado mais à escultura, ao tridimensional, mas a partir de 2006, assim, eu tento amplificar um pouco as minhas áreas de atuação, assim. Uma palavra interessante que você falou é limite, né? Qual é o limite do objeto? É muito bom, porque eu vejo que é isso que você está fazendo mesmo, né? De várias formas, né? Mas tentando achar esse limite, né? Mas vamos entrando na nossa pauta, que seria começar a pensar nessa relação do ateliê, e principalmente no ateliê nesses tempos aí. Deixa eu perguntar, você sempre teve ateliê em casa? Ou já teve outros ateliês? Eu acho que a história da minha carreira ela se funde um pouco com esse espaço que eu estou aqui hoje. Esse aqui era um local onde existia uma oficina do meu pai. Meu pai era marceneiro e a oficina dele ficava aqui. É o mesmo lugar. É o mesmo local. E eu acabo herdando, né, esse espaço aqui e com o tempo eu fui... Vocês sabem, né? A cada estágio da minha carreira eu tinha lá algumas pretensões e consequentemente, quem trabalha com tridimensional sabe que o espaço ele vai realmente se transformando muito, né? Eu não trabalharia com tridimensional se não tivesse espaço, né? Trabalhei, claro, tamanhos menores, já morei fora, já morei em Barcelona, eu lembro que realmente eu tinha um espaço pequeno para trabalhar, mas ainda assim estava na trincheira ali de querer fazer algo tridimensional, mas é fácil quando você tem espaço. Sim, isso que eu ia perguntar, por exemplo, lá Cidade do México, Barcelona e Johannesburgo, né? Quando você está fora desse espaço, né, que você vai construindo. É difícil. É difícil, mas é um desafio me adaptar ao local, né? Vamos lá. Cidade do México eu tenho um apoio em um ateliê que é do Vitor Martínez, que é um artista, e ele, curiosamente, ele faz muito o que eu preciso, que ele fornece serviços com coisas que realmente eu não trabalho. Por exemplo, vidro. Ele trabalha muito com resina, ele é muito bom em moldes, né? Então, realmente, quando eu estou lá, parece que eu saio um pouco do meu eixo que eu tenho aqui e vou para um lugar que eu tenho que realmente eu fico um pouco incomodado e tenho que chegar a algum lugar, assim. Então, isso é interessante. Sim. E você vê o resultado dessa inquietação nos objetos que saem disso? Nas obras que saem disso? Sim, sim. Cada local é uma forma de trabalhar. Em Johannesburgo, eu preferi trabalhar com uma base do Kitchen Dub, né, que é a minha performance com gastronomia. E foi interessante assim sair com o Stefan, né, que era um cara lá que era a pessoa que me apresentava a cidade, e a gente ia nos bairros onde que tinha essas estruturas de feira. Quem que poderia me ajudar a trabalhar, a ter um local, e era tudo do zero. E eu não podia ter uma pretensão que eu tenho aqui em Curitiba, com todas esse know-how que eu construí durante um tempo, chegar num local e me exigir muitas coisas, né? Então, com pouco, você tem que ainda chegar nessa essência do teu trabalho e ainda trabalhar com o que você tem, né, no local. Isso acho que para o artista, assim, é desafiador. Assim. É algo que eu vou procurar sempre, assim, para fazer. Sim. Sim. De residência, né? Essa
como as tuas obras elas demandam também o fazer, né, delas próprias, assim, toda uma técnica, assim, levam um certo tempo de trabalho e planejamento. Eu creio que eu queria perguntar para você se você tem claro esse planejamento, se você planeja na relação de material, de custo, de datas, de entrega, de onde expor, enfim, se isso você tem na tua cabeça bem claro antes de, quando tem a ideia poética, logo após vem um planejamento de construção, assim. Olha, desculpe eu falar para as pessoas que estão, assim, são puristas no sentido de arte pela arte e tal, mas se você não tem um apoio de base financeira, no sentido de você se organizar quanto a isso, e quando você bate, né, numa coisa que realmente exige dinheiro, você tem que estar programado realmente, né? De um tempo para cá, eu comecei a trabalhar com a Ibacatu, que é a minha galeria aqui de Curitiba. Eu tenho uma em São Paulo, que é a Babel, e tenho uma no Mágico, que é a Licenciado. Algumas vezes, durante o ano, eu tenho compromissos com ela, seja em feiras ou algum contato, algum leilão, alguma coisa que eles me pedem, né? E essa programação, ela tem que acontecer com muita antecedência. Eu não posso começar a fazer um trabalho para entregar, por exemplo, para a SP Art, começar 15 dias antes. Eu começo a trabalhar em novembro. Eu compro o material em novembro, desenvolvo. Mas eu digo isso para você, Jack, que é uma coisa que foi planejada durante algum tempo, né? Vamos dizer que minha carreira ela tem 20 anos. Então é uma coisa que realmente desde 2010, quando começo a trabalhar com essas galerias, né, com feira e com esse circuito, que parece que tem um relógio, que elas têm o seu tempo certo, então eu começo a me adequar dentro dessa programação que tem essas galerias. E aí vai, eu tenho que ser realmente muito calcular quanto eu posso gastar, quanto não posso, onde eu posso ser mais ousado. Às vezes a gente tem apoio realmente de institucional, alguma coisa assim, mas nem sempre né? Então, eu acho que a organização ela é fundamental. É justamente isso que eu perguntei, né? Para pensar essa relação de planejamento, né? Da execução e partir para essa relação de organização no ateliê, né? E até, daí já vem a minha próxima pergunta, né? Que às vezes acontece comigo, que eu planejo a obra para entregar para uma exposição, alguma coisa, só que eu não vivo com ela no ateliê, porque ela vai para a exposição, né? E depois volta numa caixa, às vezes não tem espaço em casa. E eu vejo que no teu ateliê, daqui a pouco a gente vai dar uma volta e ver, você tem essas obras, né? Você acha importante o artista conviver com sua própria obra no ateliê, assim, né? Como que é a tua relação com as suas obras dentro do ateliê? Isso é inevitável, né? Se você faz uma produção anual, se você é inquieto, e se você realmente está sempre procurando se renovar e tentar achar novas técnicas, e você sempre vai ter um resíduo desse pensamento, né? No teu ateliê. Eu gosto muito de ter isso no ateliê, ter obras de períodos diferentes, né? E elas me contam um pouco como uma história minha, né? Aonde eu vou chegar, né? Olha, em 2006, eu tenho uma obra atrás aqui, ó, é um espelho, estão vendo? Ela é uma obra de 2006, de uma obra do Bolsa, da Fundação Cultural de Curitiba. E ela está aqui, até hoje. E realmente eu tenho uma coisa de tê-la aqui, mesmo que eu ainda não a desenvolvi mais, né, desde essa data, mas ela me conta um pouco trechos, né, de onde eu estive, aonde foi meu pensamento, e qualquer hora eu posso, de uma hora para outra, realmente retomar alguma coisa e já ter um caminho já andado ali. Mas é uma coisa que eu gostaria de dizer também, hoje realmente eu fiz aqui uma curadoria mais para apresentar para vocês, mas eu gosto de ter obras de outros artistas aqui também, sabe? Tenho de colegas, obras que eu troco, então para mim é importante também ter coisas, objetos de arte que não são meus, assim, isso também me dá é interessante, eu gosto muito disso também.
pensar uma coleção particular também que influencia, né, nesse processo do... Sim, é um pouco a minha história e a história né, do circuito que eu ando também. Exatamente. Vamos dar uma volta aí nesse ateliê? Vamos. Vamos. Tô curioso. Essa obra de vida atrás é muito, muito bacana, né? Que faltam esses pedaços. Eu sei que tem histórias aí por trás. Então, gente, eu vou apresentar para vocês. O local que eu tô agora é um local onde eu fico muito aqui, né? Uma mesa tenho aqui uma mesa de trabalho, uma mesa para pensar. É uma mesa que eu gosto de sentar aqui e planejar. Tem muitos trabalhos que saem daqui e aqui é um local realmente para dar aquela viajada mesmo, sabe? Desenhar, telefonar para fornecedores, reunir com pessoas. Então aqui é um local que eu gosto de ter. Aqui, e tem essa né, na frente, o verde na frente, que é muito... Esse verde sim, também. Aqui eu tenho um visual bacana. Aqui que essa área verde aqui eu gosto muito. Tem uma parte com gastronomia assim que eu gosto de ter plantas perto, assim. Então essa parte com botânica, essa parte de ter alimentos onde eu trabalho, assim, eu acho bacana, assim. Então eu sempre privilegiei. E a Lu, a minha esposa, e a minha filha também gostam. Então é bacana, assim, ter um espacinho desse para trabalhar. Então aqui é um local em que realmente penso muito aqui, né? Alguns trabalhos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma parte onde que realmente eu boto mais a mão na massa aqui e faço barulho, e faço a devida zona, né? Lixar, cortar, então é tudo feito aqui. Com o tempo, eu acabei assumindo esse lado mais provisório. Eu sempre me incomodei um pouco, preciso ter um ateliê mais organizado, mais não sei o quê. Mas eu acabei descobrindo que essa coisa de montar e desmontar, para mim, seria mais interessante. Então eu tenho um quarto lá. Isso, pela necessidade de cada obra. Eu descobri que eu não seria um cara que só trabalharia com madeira, né? Eu decidi um cara que também não posso ter aqui uma câmera para ficar pintando com pistola, eu preciso fazer isso fora, né? Então, eu sempre pensei aqui como um local para realmente fazer tudo que eu puder fazer aqui eu faço, e o que eu não puder, por exemplo, essa câmera para trabalhar com pistola, eu faço a uma quadra aqui de casa, que é um pintor de carro. Então a gente tem ali uma forma de trabalhar que ele passa ali a pistola nas peças que eu tenho, ela volta para cá, eu lixo e volta. Tem todo um trabalho, mas funciona. Né? Então aqui é um local para... E essas máquinas, vamos dizer assim, essas máquinas mais médias, manuais, assim, elas estão dando conta. Assim. E quando eu não tenho, por exemplo, um torno, algo realmente mais que exige um trabalho mais específico, eu levo a peça em outro lugar, depois ela volta. Porque cada trabalho, que nem você disse, é uma história, né? É uma história diferente. Então aqui é o lugar da bagunça, né? Hoje tem um sol, claro, mas geralmente eu privilegio trabalhar aqui quando não, né? Para realmente não... E eu gosto de trabalhar só com coisas secas aqui, coisas de pintura. Por causa do jardim, eu evito trabalhar aqui, até porque eu comentei com vocês que eu tenho algumas plantas aqui, né? Tenho capuchinha, tem ora pronobis, então eu acabei escolhendo assim o que trabalhar aqui, né? E essas plantas tem metodologia nelas, como se fossem... Elas estão todas separadinhas por gosto, forma, tudo? Olha, acho que elas estão separadas aqui, o que pode ter contato com os cachorros, eu tenho 3 aqui, e daí as que estão mais altas, assim, realmente eu coloco coisas que dá para plantar. Eu tenho uma área ali que eu gosto, esses vasos aqui, ó, eles estão aqui, aqui dá para... Opa, ali. Esses vasos aqui realmente tem coisas mais ligadas à gastronomia aqui. Aqui também, nessa área aqui. E essa área aqui mais... aqui, elas estão mais... Aqui tem uva, eu tenho louro aqui. Eu tenho um pé de amora.
Tem bastante coisa aqui que é comestível, assim. Tem goiaba. E agora a gente está chegando no momento, até estou trabalhando, para quem tem jardim, ele sabe que o momento para trabalhar com a terra é agora no inverno, né? Para na hora que chega a primavera, ela chega realmente muito forte aqui. Então é hora de virar, de adubar, o que dá para adubar. Mas cada ano é um projeto. Que nem eu te falei, eu sou muito inquieto aqui com a coisa aqui. Bom, agora a gente entrou aqui onde que eu estava, aqui, né, que é a área aqui realmente de planejamento. E nessa outra área aqui, ó, eu tenho uma cozinha. Porque é uma área de pesquisa muito grande. Não sei, acho que algumas pessoas não conhecem, mas eu tenho uma relação com a gastronomia que eu trabalho também já bem desde o início da minha carreira também como artista visual, né? A cozinha ela foi um apoio financeiro, né, no período, e eu acabei assumindo isso e tendo as duas carreiras. E é claro que eu faço muita coisa aqui agora com a pandemia. Eu estou voltando muito para cá e estou trabalhando bastante aqui. Claro que é um local aqui muito de pesquisa, de desenvolvimento de produto. Isso, cozinha ateliê, de laboratório mesmo. Laboratório, isso. É bem diferente. Isso. E é um local de... eu gosto muito daqui. Mas eu vou dizer para vocês, toda vez que eu entro aqui, para sair daí é difícil, sabe? Porque até para fritar um ovo, assim, parece que começa e não vai. Então, de vez em quando eu gosto de ver, assim, tudo paradinho, só ficar realmente falando. Mas na hora que entra aqui, é uma loucura, assim. Sim. Então, aqui é um local... realmente, é isso aí. Eu tenho um projeto que é o Kitchen Dub Experience, para quem não conhece, que é uma performance que eu gosto de fazer essa relação de arte e gastronomia. E ela foi toda estruturada aqui. Né? Os pratos são desenvolvidos aqui, as pessoas que participam comigo na performance, elas vêm aqui para a gente desenvolver, né? quando o período que dava, né? Agora está um pouquinho parado. A cozinha ela vai até o fundo lá. E aqui eu tenho uma ligação com uma grande sala aqui, né? Que é o local onde eu apresento as peças. As peças, essas aqui que vocês estão vendo... Opa, deixa eu ver uma que eu acho. Tem algumas peças aqui que elas estão prontas, essas duas aqui, que eu já posso falar para elas daqui a pouco. Eu tenho uma pesquisa que é aquela que está no fundo lá, que é um trabalho de serigrafia que eu quero fazer. E essa aqui é uma mesa, é um local que também ela serve como um resultado da cozinha e também um resultado, um trabalho de... também para desenhar, para pensar, né, algum trabalho. Sim. E essa como parede aqui, ela... Oi? Eu perguntar como ele está, assim, o ateliê hoje, assim, quanto tempo que ele está, assim, ou quanto tempo demorou para ele chegar nesse ponto, assim? Eu tive uma reforma aqui, eu tive uma reforma que eu coloquei uma luz natural aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ela foi em 2010. De 2010 para cá, fisicamente o ateliê está assim. Mas o que mudou foi a minha forma de trabalhar, né? Porque às vezes eu trabalhava aqui dentro e eu tinha que parar a cozinha. E às vezes eu trabalho a cozinha, tenho que parar aqui. Então agora, trabalhando fora, assim, é algo que eu consigo conciliar as duas partes, assim, as duas partes de atuação, né? A cozinha e essa parte aqui. Estamos vendo o waffle aí. Então, esse é um trabalho, ele é uma série que eu chamo Minimal Dream. A ideia é realmente trabalhar uma escala diferente, né, do que seria um waffle. E também trabalhar essa poética minimalista, né, com humor, assim. Então, esse seria um dos trabalhos novos que eu estou desenvolvendo. Ele é feito com... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele é feito com embuia aqui e cacheta, que é uma madeira chamada cacheta aqui.
Eu também, na mesma linha, estou trabalhando com essa peça de embuia aqui, que seria uma peça chamada 100% amarga, né? Porque realmente a embuia é uma madeira amarga e tal. Sim. E ela ganha esse padrão, assim, né, de cor, essa coisa sensorial, né, que a madeira tem, que a gente querer tocar. Outra coisa sensorial que a madeira tem, até eu tô com uma peça aqui, ó, é o cheiro, né? O chocolate, ele tem um cheiro. Sim. E eu tô aqui com uma peça ainda que não tá pintada, então ela tem esse cheiro da embuia, assim, então é legal, assim. Eu tenho uma peça aqui... Diga. Eu estava até comentando antes que o waffle, eu nem vi pessoalmente, né? Eu só vi pelo vídeo, por imagem ali. Mas ela tem uma coisa que parece que a textura do waffle, sabe? Com aquela textura quando você morde ele e tem as camadinhas mesmo, assim. Tem o craquelado, depois o suave, né? E parece que ela tem, assim. É uma coisa que dá uma coisa no paladar mesmo. Sim, tem os poros, né? Vamos chamar assim, esses poros que tem um waffle normal, tem os poros da madeira também, né? Claro que tem a visualidade também, né? Sim, sim. A cor, assim, também passa bastante coisa, assim, essa embuia aqui, realmente, ela imita um pouco, realmente, essa coisa do chocolate, assim. Mas é uma série que eu tô curtindo fazer. E ela é uma das últimas, assim, né? Ela foi feita para... Agora ela vai participar de uma feira virtual, né, que é do SP Art, que está nessa nova fase. E eu também vou apresentar essa que está aqui no fundo, aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o João e o Gilberto. É uma linha também que eu estou trabalhando, que alguns de vocês já conhecem. Eu trabalho com instrumentos acústicos, que é uma série chamada Série Objetos Acústicos. Já desde 2013, assim, sempre eu estou trabalhando com esses instrumentos aqui. E daí eu tenho... Opa, tá aqui. Eu tenho esse trabalho que eu desenvolvi aqui, o João e o Gilberto. A escala dele é a escala de um violão normal mesmo. Ele tem um acabamento de um PU alto brilho. E tem machetaria também. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui uma machetaria. Nossa, dá para ver. Dá, né? Então, tem essa machetaria e esse acabamento. Eu gosto bastante desses pontos de vista que dão o trabalho aqui, de cada ponto aqui. Você trabalha em outras obras também com essa inserção do objeto na parede, né? Esses cortes, essas modificações. Sim. Né? E eu não sabia eu não sabia que essa coisa do violão também é vários tempos, você vai retomando isso. Tem, assim, a carreira a gente vai desenvolvendo e eu acabo não desistindo, né? Eu sempre falei isso em meus papos, como se fosse dando uma volta na quadra, né? Claro que vamos lá, eu tenho uma linha de produção que é uma série nova, por exemplo, esse triângulo aqui é algo que eu quero desenvolver em serigrafia, né? Então ele está do lado de uma obra pronta que é de 2000, que inicia em 2013. Isso aqui inicia agora na pandemia. Então, acho que está naquele papo que a gente estava comentando antes, né? Que os tempos são diferentes, a poética é diferente, mas eu gosto de pensar, assim, de ter aqui algo que eu já desenvolvo, que eu acabei com o tempo criando um know-how disso, e ele tem uma saída, vamos lá dizer, para um desenvolvimento, né, disso, seja por venda, seja por convites para exposição. E eu tenho uma linha de pesquisa, vamos dizer assim, né, que é algo que eu ainda não está apresentado como algo oficial meu, mas está aqui como pesquisa. Uhum. E eu tenho aqui no fundo também aqui o meu quarto da bagunça, né? Tá todo mundo achando que tá tudo, né? Tudo muito organizado, né? Quem tem ateliê sabe,
Ah, aquele quartinho ali é assustador, né? Ali moram os monstrinhos. Ali tá tudo... Ali tá O meu é embaixo da mesa. Tá tudo empilhado ali, tá tudo, né? Para dar essa carinha mais organizada, assim, é por ali mesmo. Sim. Tem a foto do Dabu que a gente tava falando ali também, da Sim, bandeira, é uma Magritte-Lair, Esse é uma Magritte-Lair. É uma peça. Ah, deixa eu mostrar o mastro aqui, ó, onde foi feito, que a gente ficou de tá aí. falar. O mastro é que, assim, eu gosto muito de um louro que tem aqui e eu acabei deixando ele... Ó, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo... O céu da foto. O céu da foto. O céu do Magritte inverno. mesmo. Tem um azul do inverno que é diferente. Estão vendo ali um azulzinho ali? Então, esse é o mastro ali. Sim. Mas esse louro aqui, ele tomou conta, gente. E eu tenho pena, assim, de ficar... Nossa, isso que eu ia falar. Louro, louro é dinheiro, né, gente? Louro, pô, que são os louros, né? Boa. Aí tá toda... Então, ele acabou ficando ali. Mas eu tenho um projeto de tirá-lo dali e levar para outro ponto aqui do jardim para sei lá, para ele estar mais acomodado, assim. E de vez em quando hastear a bandeira do Atlético, né? Sim. Bandeira do Magritte-Lair. Interessantíssimo, Arthur. Muito bom. É um ótimo espaço, né? Ali, tô vendo até o material de cozinha ali, os pratos, tudo. Sim, Outro... Isso é com o tempo. Que aqui, ó, nessa mesa, de vez em quando eu tenho um projeto, vamos dizer assim, eu desenvolvo algum produto, eu chego em eu desenvolvo um menu, que a gente chama, né? Faço lá um menu de 6 pratos, 5 pratos, e daí de vez em quando eu apresento ele aqui, né? Ou seja, apresento para pessoas que vão trabalhar comigo, ou pessoas que vão financiar alguma coisa relacionada a isso, né? Então, é uma forma de ter aqui, né? Uma forma formal, né? De apresentar. Sim. Eu aprendi muito isso na Espanha, que lá eles têm muitos estúdios, assim, com gastronomia. E eu lembro que eu passava em locais e via que não era um restaurante, mas ao mesmo tempo acontecia uma movimentação relacionada à gastronomia muito grande ali, né? E funcionava informalmente, assim, em locais realmente muito relacionados a um laboratório de gastronomia, né? Então, é algo que, dentro, assim, do que eu penso, ele sempre teve presente, assim. Super. Se quiser dar uma sentadinha para descansar, tem umas perguntinhas da galera aqui, se eu puder fazer, eu acho que tiver mais um tempinho. Sim, vamos lá. Eu não vou, pessoal, podem mandando as perguntas, eu não vou perguntar na ordem aqui, tá? Mas eu tava falando dos violões, do violão ali, né? E sim, até teve um comentário aqui da Ellen com a relação da luteria que você tem. E daí eu já expando um pouco essa pergunta da relação que você tem com a própria técnica da marcenaria e como que você se relaciona com esses outros profissionais. O cara da luteria, o cara da machitaria, o cara da pintura, sabe, o cara do espelho, né, que você teve que achar. Sim. Como que você vê essa colaboração com outros profissionais? Assim, geralmente você trabalha inicialmente um conceito. É claro que eu acabei me aproximando dessa luthieria por ter uma habilidade por trabalhar com madeira, entender, né, esse universo da madeira. É claro que toda vez que você tem um pensamento de algo que você não domina muito bem, o que você faz? Você se aproxima de alguém que possa te dar algumas respostas, né? Inicialmente, eu fiz toda uma estrutura, uma forma de trabalhar os corpos, né, dos objetos acústicos que eu trabalho, e acabei tendo um sucesso. E daí eu comecei a partir para realmente o acabamento. Quando a gente fala em machitaria,
Hoje em dia, dentro do que é dessa luthieria, a gente consegue encontrar peças italianas, umas peças da China, por exemplo, já prontas. Né? Uma roseta que vocês viram ali, que tem todo um acabamento ali, isso aí é algo que eu posso escolher dentro de um catálogo. Já está pronto. Feita, já, né? E eu acho que isso é um pouco do que é realmente a pesquisa, né? Eu faria isso, eu já fiz, no meu primeiro eu fiz. Mas no segundo, quando eu descobri isso aí, foi uma necessidade de, é algo que eu não preciso mais fazer. Eu posso gastar minha energia com outra coisa. Por exemplo, no acabamento. O meu primeiro não ficou como eu gostaria, mas já apontava um local onde eu queria chegar. Foi daí que eu descobri uma pessoa que realmente é muito boa com pistola, é um profissional que é muito bom, que eu comentei com vocês, que é bem próximo aqui. Ele tem uma câmera e eu fui levando para ele uma peça. Na hora que chegava a peça, eu dava aquela apertadinha, sabe, uma equalização. Cara, será que a gente não consegue chegar em outro local? Então ali rola um papo técnico, né? Para onde eu quero chegar? O que ele pode me fornecer que vai valorizar realmente a peça? E daí foi realmente mais trabalho de lixa e aí vai para chegar naquele padrão que vocês viram ali de trabalho. Que até uma problematização de linguagem. Você chegar para explicar para ele exatamente o que você quer, qual é o problema, qual é o outro não, né? Você vai afinando isso também, né? Vou afinando. E às vezes é um investimento que eu faço, ele pode se perder no sentido, fica uma porcaria, daí eu digo, e eu não posso realmente sair xingando ninguém. Mas é algo... vai ver, foi uma falha minha de não dizer aonde eu quero chegar. Então isso realmente é afinado com o tempo. Hoje em dia, ainda bem que ele já me conhece, tem períodos que ele tem muito trabalho e dá para entender que às vezes ele falha em algumas coisas. E daí eu tenho que ter uma certa sensibilidade e dizer, ainda não está num padrão bacana, né? A gente vai ter que refazer algumas coisas. Então, e existem muitas coisas também ligadas à luthieria, que são peças, por exemplo, um braço. Eu posso comprar um braço pronto também. Eu tive um violão que eu fiz para minha galeria de São Paulo, que eu tive que realmente fazer o braço, porque eu precisava de um braço de uma maneira mais clara e eu não estava encontrando. Então, são casos e casos. Existe uma afirmação de continuidade no corpo desses robôs, assim, né? Do violões, que começa na mesma textura, né? Essa textura, para mim, é impressionante, assim, como ela vai do começo ao fim, uma textura, e afirmando, isso é uma peça só. Né? Para mim, você está afirmando isso, né? Sim. Que daí transborda nessa questão. Eu sempre fiquei nessa dúvida, né? O que você fazia do zero, o que você se apropriava, assim, porque parece tão harmônico, né? Claro que é o objetivo, né? Sim, é um pouco isso, é uma construção, gente, é um gerenciamento do teu conceito. Eu tenho um conceito, aonde eu vou chegar? Naquela mesa que está ali, eu poderia ter alguns trabalhos que eu faço, por exemplo, que realmente eu faço desenho, aquele trabalho de inspiração artística, aonde que eu quero chegar, o acabamento que eu quero ter, e ele não acontece aqui, ele acontece fora. E ele só chega aqui pronto. Ele chega assim, isso aqui é onde você conseguiu chegar. E como eu comentei anteriormente com vocês, de acordo com cada fase, se eu for monitorando cada fase, for dialogando, ou o meu envolvimento com essas ações, essas etapas, ele é mais intenso, menos intenso, vai desenvolver no que vai a chegar a peça. Algumas vezes elas acabam, né, em uma edição, mas quando você vê que o desenvolvimento ele fica bacana, você conhece o know-how, daí sim que as peças vão fluindo mais, vão saindo mais, que nem essa série, ela tem de 2013 para cá,
acho que anualmente eu sempre fiz 1 ou 2 peças dessa série. Assim. Sim. E geralmente você costuma trabalhar com estar na produção de mais de uma peça ao mesmo tempo. Isso é natural, assim. Não, eu não deveria fazer isso, né? Vamos dizer que eu tenho um problema, eu sou ansioso um pouco, assim, eu já cai um raio ali, que nem a peça que eu mostrei para vocês que eu quero fazer em serigrafia. Cai um raio e eu já quero ter o negócio já pelo menos apontado, né? Porque eu sei que cada etapa do processo do desenvolvimento, eu quero ter um controle disso. Infelizmente, isso me exige muito. Eu quero ter um controle da cor da madeira, eu quero ter um controle de espessura, eu quero ter um controle financeiro, quero ter um controle aonde eu vou chegar. E eu sei que se eu deixar um pouco flojo, flojo é uma palavra espanhola, se eu deixar um pouco assim, frouxo, vamos dizer assim, eu vou chegar num lugar que eu não, sabe, vai vir outra obra, e isso é algo que eu procuro evitar. Por isso Sim. que eu abro muitas frentes de trabalho e digo assim, agora chegou o momento de realmente queimar a tela para fazer essa serigrafia. Chegou o momento, né? Mas ela já estava sendo calculada antes, né? Sim, e você chega também a fazer uma obra só em 2 técnicas diferentes para medir o resultado, assim? Ou você, quando você manda fazer, você já sabe, não, vai ser com essa técnica, ela vai ser de madeira, ela vai ser de metal? Sim, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo 3 fotos Legal. aqui no fundo ali, ó? Do mar ali? Sim, sim. Então, é uma peça que eu fiz para uma exposição em São Paulo, se chama Nível do Mar. E eu estou trabalhando muito com ela. Em São Paulo, ela ganhou uma base de vídeo, onde que eram monitores em vários com tortos, né? Mas Rotações. o nível do mar e era um vídeo. O dono da galeria lá, ele trabalha com tecnologia, né? Então ele achou lá, conversando com o chinês, uma forma de apresentar os 3 monitores com eles tortos, assim. Eu gosto muito, por pensar que essa coisa do monitor, de trabalhar com uma pessoa a mais. Então eu pensei, eu vou trabalhar ela também como foto, como vocês estão vendo ali. E agora, na pandemia, ela ganhou também um outro caráter, que é desenho. Eu comecei a desenhar o mar em grafite. E também eu vou apresentar ele naquele mesmo desenho, naquela mesma forma em desenho. Então, acho que um pouco responde a isso que você está falando. Essa minha inquietude, né, de pensar, o trabalho está pronto. Não, ele pode ser foto, ele pode ser vídeo. E é um pouco o que eu estava falando antes também, né? E agora, com esse tempo da pandemia, que eu realmente tenho mais tempo aqui no ateliê, e também pensando algo que realmente que me exija mais, assim, algo que eu ainda não tenha dominado muito, que é um pouco o desenho, eu estou me dedicando a isso, né? Se vocês pensarem um pouco, eu experimento muito. Eu experimento muito mesmo. Eu posso errar, posso acertar, posso chegar em algum lugar, posso desistir. Não me importo muito, não. Eu sempre estou experimentando. E por isso que talvez o caráter da minha obra, ela é um caráter multifacetado, que às vezes você vai pensar, é o mesmo cara que está fazendo. É um pouco assim. Sim. Né, porque se você olha, tipo, as construções de madeira e a foto mesmo, assim, a priori, né, elas não têm ligação técnica, né, mas antes de você entrar, a gente estava falando de alguns dispositivos da arte, né, como deslocamento, redimensionamento ali, né, que você utiliza nas obras também. Então, você poderia enxergar a ligação delas todas por isso, né, por essas operações, né, com esses objetos. Sim. E o que mudou para você, já falando de pandemia, né? O que mudou para você na prática do ateliê aí nesses últimos não sei nem quantos meses que a gente está nisso já, né? Sim.
Mudou, assim, as feiras que eu estava participando, eu participei esse ano da MACO, né, no México, que ainda estava, a pandemia não tinha chegado, é fevereiro. Começo, Então né? estava realmente já com alguns trabalhos prontos, esses que vocês viram para o SP Art. Então, o SP Art acabou não acontecendo. Vai acontecer agora modo via virtual. Então está um pouco Né? assim, repensar as artes visuais como algo assim. A energia que eu tenho fora da pandemia é diferente dessa energia de você estar aqui produzindo dentro de uma pandemia. Isso eu separei, assim, realmente, não é o mesmo tempo, né? Não é a mesma forma, né? Ao mesmo tempo que eu estou aqui desenhando, me colocando em uma posição de, já que eu tenho um tempo, posso chegar a desenvolver outras coisas, eu posso fazer isso, mas ainda um pouco incomodado com a situação toda, né? De mortes que a gente está tendo agora, politicamente, do jeito que está. Isso me afeta. Eu não sou um cara aqui isolado, aqui no meu jardim, sabe? Uma ilha, não. Eu estou sendo afetado. Ao mesmo tempo, eu estou vendo os caminhos onde vai chegar. As pessoas estão pedindo informações de obras e eu estou filmando peças tridimensionais, né? Claro que elas estão perdendo todo o valor de uma peça tridimensional, mas esse SP Art que vai acontecer agora em agosto, ele é todo filmado e chega lá e eu explico a peça e vai para pessoas, para colecionadores, para um grande público, né? Mas, ao mesmo tempo... Sim. Você acha que... Pode falar. Mas, ao mesmo tempo, que a gente viu a... Diga. Desculpe, vai você. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que se a gente está queimando uma etapa, não queimando uma etapa, mas está acelerando uma etapa em que a gente vai estar nessa janela aqui, que eu estou conversando com vocês, e isso aqui vai ser mais dinâmico. Vai ser realmente uma coisa... Isso não aconteceu antes aqui, de eu estar falando com vocês antes, porque não tinha pandemia, né? Mas a gente já poderia estar fazendo isso, né? E, ao mesmo tempo, as grandes feiras, elas podem acontecer via modo virtual, como já estava acontecendo, e vamos ver o que vai acontecer, né? Quanto a isso. Sim, eu ia falar daquela tua obra que a gente viu antes de você entrar aqui, que tem a moldura no mar, né? Você filma a moldura e mostra ela na... moldura mar, né? Objeto moldura mar. É quase isso que está acontecendo, eu acho. A gente está se vendo nessa tela, vendo esse objeto do outro lado, deslocado, né? Olha só. Eu acho muito forte repensar essa mediação que você está falando através da tela, né? Que você já tem em vários trabalhos. Né? Nesse momento, as artes visuais, elas foram muito prejudicadas no sentido sensorial, de você estar num local, de você ir para um museu. Que saudades eu tenho, gente, de estar numa exposição, de ver o movimento das pessoas. Então, enquanto a gente não tem isso, a nossa forma é essa aqui. Porque a gente é inquieto, a gente não só eu, mas o mercado, vocês, professores, alunos, a gente vai dar um jeito de rodar essa coisa. E o que está acontecendo é isso. Economicamente, eu já estou explicando para vocês, ela está se dando via tela. As pessoas estão comprando via tela. Ou visitas, tem uma visita mais... Eu fiquei sabendo que o Museu da Frida no México, ele está convidando pessoas, no máximo 5 pessoas, para estarem lá dentro do museu e estarem seguros, né? Com poucas pessoas. Mas vira uma coisa realmente inviável no nível mais... da forma que era, né? Pensando na população geral. Tem uma pergunta aqui da Priscila, se o nível do mar, né, essa obra que você mostrou pra gente ali, que você falou que está trabalhando com desenho agora dela, todas elas têm o mesmo nome? Ou elas estão mudando de nome? Geralmente, quem conhece minhas obras sabem que eu trabalho uma série. Ela vai ser uma série a nível do mar. Tem a série a nível do mar
feita na Galeria Babel em São Paulo via vídeo. Tem a série A Nível do Mar, foto, que eu trabalhei na Galeria do México. E tem a série agora que eu estou desenvolvendo via desenho. Mas não acho que eu estou muito bom, muito craque ainda, né? Então, tô pouco a pouco aí. Daqui a pouco mostra aí. Mas estou chegando em algum lugar. Estou me surpreendendo, mas ao mesmo tempo apanhando que nem imagino, né? Que toda vez que a gente tenta chegar para uma técnica nova, você sabe como a gente apanha, né? Mas está sendo uma coisa muito de interiorização na hora que eu tô pintando. Então tem todo e tem o time, né? De você estar aqui, de você estar todo dia, de você observar. Está sendo bem bacana. Ateliê, né? Mas Priscila? E rotina de ateliê. Porque assim, você tem que dosar às vezes a coisa que a gente está falando financeira também. Eu posso investir em coisas desenvolvendo, fora, tal. Não é o momento, né? Esse que está acontecendo. E é o momento também de descobrir formas de baratear algumas coisas, né? Eu já fiz em vídeo, já fiz em foto. E eu estou vendo como que ela pode ser de uma série que possa ser em desenho e ela ter outra forma, né? De outro suporte, né? E como ele vai se dar nas exposições. Legal. E agora o Arthur está perguntando aqui, está falando se você já sentiu algum desgaste no trabalho, mas ele tem uma segunda pergunta, que é essa necessidade de experimentação, mas você não saber exatamente onde você vai chegar, não saber exatamente por que você está fazendo aquela experimentação, pelo que eu entendi na pergunta é isso. Não, isso acontece Só muito. Acontece muito. Acontece. Eu experimento e tem um desgaste de você não ter um apoio ainda. Porque assim, quando eu estava vou citar o exemplo do desenho. Eu comecei a experimentar com o desenho, a desenhar, e chegou um início que ele estava realmente me incomodando, porque eu não estava conseguindo pegar um gancho, vamos dizer a execução. Assim. Não estava. Agora, a partir do momento em que você sabe, de tanto insistir, de tanto estar ali, chega um momento em que você pega uma fagulha daquilo onde você quer chegar. E daí, amigo, na hora que você consegue enxergar onde que você quer, o ponto onde você quer chegar, daí a coisa pega. Daí você vai embora, você daí é o objetivo, tudo, né? Daí você dorme mais feliz. Apesar que, o Arthur deve conhecer, apesar de toda essa felicidade, sabendo que vai chegar lá, nada interfere também de chegar no meio desse caminho e dizer, porra, acho que ainda não cheguei. Tudo que a minha felicidade no dia anterior, ela foi por água abaixo, mas acho que eu estou falando aí com artistas, eles sabem um pouco da onde que eu quero chegar. Essa experimentação desgasta mesmo, desgasta financeiramente, desgasta em termos de tempo, porque você não sabe, né, onde você vai chegar. Pô, eu tô aqui tô boiando, né? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que eu acredito muito que os artistas têm, que é essa intuição forte de dizer, é lá que eu tô quase perto, eu tô quase chegando em algo grande, né? Algo que vai me transformar o meu trabalho. E é um pouco, eu já citei Borges 1000 vezes, aí acho que o Fabrício já sabe, todo mundo aí já sabe. Tem aquela frase que ele fala, o artista vive da obra que ele ainda não fez, a obra que está na frente. E quando a gente chega lá, ela está na frente e aí vai. Aquele desinteresse quando acaba, né? Acabou o interesse. Acabou o interesse. Então, agora pode até ir para a exposição, para outro lugar, porque... Isso, Mas quem sabe, quem tá nesse dia a dia do ateliê sabe que um pouco a grande força está nesses momentos em que você é exigido, né? Que você chega a uma conclusão, pô, não era aqui, de nenhum modo eu consigo, mas eu também não posso desistir, porque eu estou no meio de algo, né?
E aí que vai a perseverança do artista. Eu vou, e na hora que dá aquele ganchinho, igual aquela faísquinha lá que diz, puta, é ali que você quer chegar, cara. Daí vai. E vai e derruba tudo. E daí que... Trabalhadores da arte. Pessoal, quem aí. quiser fazer mais... Eu não vou segurar o Washington por mais muito tempo, porque eu tinha falado 1 hora, tá? Pra gente ficar com ele. Depois a gente vai continuar mais meia hora conversando aqui nesse espaço, tá? Mas quem tiver pergunta, quiser entrar aí com áudio, entrar com vídeo, fique à vontade, né? E a gente tá com 65 pessoas agora, teve 70 e poucos. Ótimo. Olha aí, interessante isso, né? Porque a gente lembra que eu estava falando da tecnologia, de estar aqui no ateliê? Isso aí a gente já tinha antes da pandemia, né? E não aconteceu porque... Mas agora, quem sabe, passando tudo isso que a gente está atravessando, ou essas etapas, né, que vão acontecer... Essas etapas que vão acontecer, isso vai se tornar mais normal. Vai otimizar muito mais. Já, né, quanto esses programas, né, que a gente está utilizando, melhoraram em 3 meses, né? Vamos lá, Washington. Priscila está perguntando aqui. Washington, sim, mais no início da sua carreira, você participou do 52º Salão Paranaense. Qual a importância sim, do salão, desse salão, né, e das outras grandes sim, exposições para o início de carreira? Muito boa pergunta. Tá. Vamos lá. Assim, a gente tem... Eu desenvolvo... acho que tem etapas importantes que marcam a minha carreira, vamos dizer. Uma data é 1994, quando eu faço minha primeira exposição individual. Então, acho que seria um debut, né, para o grande... para toda a sociedade, para os artistas, os professores, os colegas, as pessoas que... Então, ele se dá uma data importante. Minha primeira exposição individual. Qual seria o meu segundo passo? Né? Qual seria o meu segundo passo para fazer isso? Qual que é o salão mais importante do Estado? É o Salão Paranaense. Eu falei, eu preciso entrar no Salão Paranaense e ali acho que vai ser um outro marco. E realmente foi. Eu acabei sendo recusado, acho que umas 3 vezes antes de conseguir o primeiro. Normal, né? Mas também, a partir do momento que eu entro, acabei entrando mais vezes, né? Participei 7 vezes já do Salão Paranaense. E eu acho que é uma parte importante, porque você conhece artistas do Brasil inteiro. Eu conheci a produção de artistas que hoje são meus contemporâneos, né? Pessoas que eu acabei vendo o desenvolvimento delas durante a carreira, como eu desenvolvi a minha. Eu acho que o salão ele te dá uma abertura pro Brasil, porque o Brasil começa a ver a tua produção, né? E ao mesmo tempo é um marco também na tua carreira, no sentido em que você está apresentando ele passa por um crivo de um júri, né? Eu lembro que no júri estava o Aguinaldo Farias, outra vez estava o Fabrício, eu lembro que uma vez estava o Fabrício, sei lá, profissionais realmente que, se eu passar pelo crivo deles, vai me dar uma resposta de um caminho aquele caminho que eu quero chegar, sabe? Pô, eu acho que se eu passei por esse crivo e estou num lugar, o que eu pensei, o que eu desenvolvi, tem uma coerência, né? Acho que seria isso. Sim. Fabrício, desculpe, você comentou ali, mas ficou muito abafado o teu áudio. Você estava falando do texto do flyer da exposição? Diga, Fabrício. Agora não. Do folder. Da primeira exposição? Da exposição do Inter, eu que fiz o folder. Vai lá. Quando eu trabalhava com design gráfico, né? Que mundinho pequeno, né? Desculpe, Fabrício, era na galeria do Maurício Ramos ou não? Era na agência do Maurício Ramos, né? A exposição era no Inter, né? Isso. Então, gente, acho que isso que o Fabrício me contou me relembra assim, uma garra que eu tive
para fazer a primeira exposição individual, né? Eu acho que muitos de vocês vão passar, muitos alunos, e vejo assim pela essa nova geração, né? Também tá as várias gerações, né, que já passaram desde que quando eu comecei, que fazer o melhor possível, né? Quando eu fiz esse folder, eu tinha lá uma verba muito pequena, né? Mas eu queria amplificar aquilo, né? Então, eu acabei conseguindo um apoio da imprensa oficial do Estado, com a Maria Cecília Araújo. Um pouco o Inter tinha um apoio com essa agência que o Fabrício trabalhava. Então, você vai juntando o pouquinho, daí você chega num lugar que realmente você consegue se apresentar de uma outra maneira. E não é só fazer a obra, né, que a gente sempre pensa como ela vai chegar nas pessoas, com que clareza, com que suporte. Essa informação isso exige mais do que só energia criativa, né? E eu lembro que o Fabrício, quando eu cheguei lá, como que era? O irmão da Dani, eu esqueci o nome dele. Estava o Fabrício e o irmão da Dani, que eu esqueci o nome. Mas era algo ali, figurinhas que... Como que é o nome dele? Denis Pérez. Denis Pérez. Mas eram figurinhas ali que com o tempo a gente ia trombar e ia ficar, né? O Fabrício fez meu folder e agora também já fez textos de livro, né? Do Viu, fez textos sei lá, agora da galeria lá do México também. É o desenvolvimento. Interessante só para fechar essa relação, porra. Se é uma pessoa, mas tem uma rede, né? Para formar a obra, para expor ela, para pensar sobre ela, finalizar ela, para mandar, né? E se ela fosse uma rede fixa, Jack, seria a melhor coisa do mundo, mas é uma rede que vai mudando. Valores mudam, relações também, estruturas, e aí vai. Sim. Mas é sempre um desafio. Ô, Washington, sim. Você estreou o Campo Remoto. Hoje foi a nossa primeira entrevista com um artista, né? Semana que vem vai continuar com os outros. Então, porra, é uma honra pra gente ter você dentro da Belas, essa Belas virtual aí. Sim. E obrigado pelo teu tempo mesmo. Não, sempre foi um carinho grande que eu tive dentro da carreira. Consigo lembrar aí muitas vezes que eu entrei na Belas, não como estudante, mas alguém ali do mundo das artes, tomando um cafezinho na cantina, vendo ali a música tocando junto com artes, conhecendo muita gente ali, Fabrício, Cleverson, a Keila, a Débora, o Fernando Burjato. Vou te contar uma história, se veio... É muita gente assim que... Eu não cheguei a estudar, né, na Belas, mas dentro dessa minha área autodidata, assim, sempre tive em palestras e vendo exposições. E agradeço, né, o convite e estar estreando aí esse canal aí. E tomara que ele seja bastante forte. Sim, vai ficar já estava conversando sobre isso, vai ficar na história da Bela, que é uma nova que a gente também não está dominando ainda, a gente não domina, né? A gente está fazendo a experiência disso. E obrigado pela ter paciência aí de participar. Valeu, Jack. Valeu o convite aí. E vamos esperar aí todo esse momento, essa transição, que eu acredito que vai ser uma transição que a gente vai ter que se adaptar muito. Sim. E que esse formato via virtual, né, ele também seja físico, mas que esse virtual ainda continue, né, que traga informações e regue aí as raízes mais fundas do conhecimento e das artes visuais. Beleza? Legal. Muito obrigado, Washington. Nós ficamos aqui. Abraço. Obrigado, a todos aí. Viva! Muito bom. Valeu. Obrigada, Washington. Agradeço. Obrigada. Beijo para todo mundo. Valeu, muito bom. Obrigada. Valeu.
ele sempre teve presente, assim. Super.